Olá pessoal, eu sou Elida Nogueira, sou a coordenadora de Educação Inclusiva aqui do nosso município, agrego a Secretaria de Educação e estou aqui hoje com o nosso colega Álvaro Ferreira, nosso intérprete de Libras, para tentar trazer para vocês um pouco das orientações que estão sendo traçadas a respeito da educação inclusiva para os nossos estudantes com deficiência no nosso município. Nós sabemos que é um momento de muita dificuldade, de muita readaptação, compreendemos de que é necessário entender as necessidades emergenciais de reestruturação, não somente das famílias, mas também de todo o corpo que compõe a educação municipal. Diante disso, a gente vem hoje aqui traçar um pouco de orientações para vocês, diante de uma gama de possibilidades que é possível ser vivenciada dentro das residências de cada família, entendendo sempre a necessidade de adequação de rotina, a necessidade de flexibilização de horário dos nossos estudantes, bem como os materiais que serão adaptados nessa rotina domiciliar. Estamos aqui hoje não somente como educadores, mas principalmente como seres humanos, compreendendo de que as questões emocionais precisam ser levadas em consideração, as questões sociais, as questões financeiras e todas as outras adaptações necessárias para um momento de tanta dificuldade social. Então, de maneira específica, voltando para o nosso contexto da educação inclusiva, a gente tem hoje aqui algumas dimensões do que se faz necessário de maneira emergencial. Algumas famílias têm nos contactado e nós, enquanto Secretaria de Educação, professores de atendimento educacional especializado, profissionais de apoio escolar e intérpretes, temos dado todo o suporte necessário para as famílias que no seu dia a dia, hoje de maneira mais específica, estão trabalhando com esses estudantes dentro das suas casas. A rotina, Como a gente tem pensado em auxiliar as famílias hoje com uma rotina específica dentro das suas residências? Os relatos não estão sendo fáceis, de crianças que, além de terem interrompido não somente a sua atividade acadêmica, a sua atividade escolar, mas também suas terapias. Crianças que saíam de suas casas todos os dias e que tinham uma rotina social favorável ao seu desenvolvimento. Hoje nós estamos, claro, para quem pode, trancados em nossas residências, necessitando estruturar um pouco mais essa rotina, sem mexer tanto com as questões emocionais dos nossos estudantes. Então a gente está lançando nessa cartilha orientadora, como temos chamado, algumas sugestões, inclusive de links, de imagens, de como as famílias podem estar traçando um pouco dessa estruturação de rotina para os nossos estudantes, montando, tentando explicar para eles de maneira clara, numa linguagem acessível, como é que cada criança pode compreender o porquê de estar dentro de casa e de não ir nesse momento para as escolas, para as ruas, para as praças, para o shopping, e para suas terapias de maneira geral. Então, o primeiro ponto de orientação é esse, uma rotina. Aqueles que sabem ler, escrevam junto com eles. O que é que a gente vai fazer hoje? Desde o café da manhã, desde a hora que acorda, nas atividades domésticas, qual é o horário que a gente vai ter para assistir, qual é o horário que a gente vai ter para fazer uma atividade. E aí a gente pode usar de muita dinâmica, de muita coisa favorável. Se a gente vai ter uma hora para realizar atividades específicas escolares, vista a farda no seu filho, mostre para ele a possibilidade domiciliar de aproximar ele o máximo possível desse ambiente que ele tanto gostava de ir e que logo voltará aqui à escola. Um outro ponto bem interessante que a gente também traz enquanto orientação são as responsabilidades domésticas. Nós sabemos que o dia a dia familiar, quando todo mundo está trabalhando, é de muita correria. Então, por que a gente não aproveita esse momento específico que muitas vezes tantos membros estão na mesma casa e a gente acaba direcionando um pouco mais de tempo para coisas que não eram tão observáveis ao longo de um processo? Então, a gente pode trazer orientações, tentando fazer com que essas crianças comecem aprendendo a guardar seus próprios brinquedos, por exemplo, auxiliar forrando uma cama,
lavando a louça com a mãe, lavando a louça com o pai, organizando a casa, guardando suas vestimentas. Rotina de uma casa que é extremamente necessária para uma vida independente, né? E a gente chama de atividades de vidas diárias ou atividade de vida independente. Esse é o segundo ponto. Um outro ponto são habilidades pessoais. Como é que a gente pode pensar que uma pessoa, né, não necessariamente apenas uma criança com deficiência, precisa ter essas habilidades para se desenvolver de maneira global? Ora, a hora do banho, por exemplo. A hora do banho é um momento extremamente propício para desenvolver a aprendizagem, né? Uma criança aprender a se ensaboar, a usar o shampoo, a pentear o cabelo, a se enxugar, a escolher a roupa que vai vestir. Conversem com os filhos de vocês sobre as cores das roupas, sobre os sapatos ou a sandalinha que vai calçar, a cor da cueca ou da calcinha, sobre todos os elementos que compõem esse momento, né? Aprender a ligar e a desligar um chuveiro. Então, tudo aquilo que faz parte desse contexto e que na maioria das vezes a gente passa por cima, a gente simplesmente faz pelos estudantes, pelos filhos e especificamente para os nossos estudantes com deficiência, que são seres humanos dotados de muita habilidade, de muita competência para também ter uma vida independente. Um outro ponto que a gente também orienta, né? Que tal para aquelas crianças que ainda usam fraldas, a gente tentar desfraldar nesse momento, né? É um processo que não é fácil, é um processo que muitas famílias ao longo do ano inteiro pedem a nossa ajuda e que pela dificuldade da ausência doméstica dos pais, isso acaba atrapalhando um pouco. Então, nesse momento, a gente pode utilizar esse tempo disponível para muita gente para fazer esse processo, né? Quais são as dicas que a gente traz para vocês, né? Primeiro ponto, tirar a fralda. Conversar, mostrar para essa criança que ela tem capacidade e entender de que a gente vai precisar traçar uma rotina. Inicialmente, a cada 20 minutos ou 30 minutos, leve ao banheiro, coloca no vaso, espera um pouco, dá um tempo suficiente para essa criança fazer o seu xixi, né, fazer a sua necessidade. E então, diante disso, começa traçando, né, aumenta o tempo, conversa, orienta, mostra a imagem, se for possível, de criança utilizando o banheiro e sempre entendendo que o reforço positivo em todas essas ações são extremamente importantes. Parabenize cada acerto, né? Elogie, traga isso como um reforço positivo, que é justamente a oportunidade de mostrar para a criança o ponto positivo que ela tem diante de cada situação que ela vivencia na sua residência. Um outro ponto bem interessante é a hora da alimentação, né? A hora da alimentação é um dos momentos riquíssimos que a gente pode estar orientando as famílias diante de necessidades de traçar essa vida independente, né? Segurar um copo com independência, pegar num garfo, numa colher, ou com a sua mãozinha mesmo, né? Diante de uma frutinha que vai levar para a sua boca. O importante é levar a construção da maior independência possível. Entendemos a flexibilidade, entendemos as necessidades de cada estudante que nós temos em nossa rede, né? Os diagnósticos, mas como a gente sempre enfatiza durante todo o nosso contexto, o diagnóstico não é destino de ninguém. É preciso olhar a partir de vocês, pais, mães, responsáveis, de que os filhos de vocês são capazes de aprender. Olhem para eles pela potencialidade que cada um tem, né? Acreditando que cada um, no seu contexto social e hoje muito mais no seu contexto domiciliar, pode ir muito mais além do que aquilo, muitas vezes, que um diagnóstico pode nos atestar. Então, aproveitem essa hora das refeições para conversar, nomeiem a comida, né? Mostrem o preparo, aproveitem esse momento para preparar comidas, as refeições com os filhos de vocês, né? Trabalhem coordenação motora com separação de grãos, as cores, as texturas, os cheiros, os sabores, tudo isso podem ser trazidos a partir de uma aprendizagem significativa na cozinha da nossa casa. Dando continuidade às nossas orientações, a hora da brincadeira. É preciso a gente ter em mente de que brinquedo não tem nada a ver com brincadeira, né?
né? Eu lembro da minha infância, por exemplo, em que eu tinha uma escassez muito grande de brinquedos, né? Mas tudo virava brincadeira. O pular, o correr, o se divertir, o dançar, a liberdade e a expressão corporal é algo que a gente tem perdido no contexto de vida e ao longo da nossa história da humanidade. Então, que tal retomar isso hoje? Que tal aproveitar as noites em casa, em família, nesse momento, para retomar brincadeiras de que você, papai, você, mamãe, traziam aí da sua infância? Retomem suas lembranças, voltem a brincar com os filhos de vocês, aproveitem lá a faixa, o sofá da casa, a mesa da cozinha, brinquem, pulem, corram, desenvolvam habilidades que até então tinham a dificuldade por essa ausência que a gente tem hoje. Cada brincadeira pode ser utilizada no desenvolvimento do filho de vocês. O momento de assistir, né? Esse é um momento hoje crucial, porque a gente sabe que muitos dos nossos estudantes típicos, né, dentro de um desenvolvimento típico, e os nossos estudantes com deficiência já passavam muito tempo diante de televisão. Tenham muita cautela, porque além de programas interativos, hoje nós sabemos que grande parte dos nossos estudantes também precisarão estar diante de aparelhos tecnológicos para ter aulas, por exemplo, né? Então a gente precisa reduzir um pouco mais desse acesso, entendendo de que existe vida além da tecnologia, né? Então, escolham bem esses programas, né? Existem crianças que gostam muito de programas musicais, adolescentes com seus videogames. Fiscalizem mesmo, estejam juntos, conversem, dancem, participem, mas tenham cuidado com a quantidade de tempo que esses estudantes estarão passando diante dessas televisões, diante desses computadores. Essa é mais uma dica que a gente traz para vocês. Então é isso, gente. Finalizamos esse momento, né, inicial de orientações da educação inclusiva para os nossos estudantes com deficiência matriculados na rede pública municipal da nossa cidade, nos colocando à disposição e reafirmando com vocês o nosso compromisso diante de todas as possibilidades que já estão sendo traçadas. O nosso trabalho não vai ficar por aqui. Estaremos durante todo esse período o mais próximo possível de todos vocês. Contem conosco e em breve estaremos juntos e juntas mais uma vez. E se puder, fiquem em casa.